Quer saber como a natureza inspira a arquitetura sustentável? Hoje vamos falar sobre a arquitetura biomimética. A arquitetura biomimética se inspira na natureza para criar soluções inovadoras e sustentáveis para os nossos edifícios e cidades. A natureza evoluiu para resolver problemas de forma eficiente ao longo de milhões de anos. E a arquitetura biomimética usa esses princípios para desenvolver construções mais resilientes e adaptáveis. Desde a filtragem de água até a resistência a condições climáticas extremas, a natureza se adaptou aos desafios ambientais de forma extremamente eficiente. A biomimética, então, vem do grego bio, que significa vida, e mimética, que significa imitação. A biomimética, então, é uma abordagem científica que busca inspiração nas formas, processos e ecossistemas da natureza para criar projetos mais eficientes. Esse método interdisciplinar se baseia no estudo dos organismos vivos e das suas funções no ambiente natural para encontrar soluções que sejam mais inovadoras para os nossos projetos. Então, a arquitetura biomimética consiste em observar e estudar formas, estruturas e processos naturais e que possam aplicar principalmente no processo construtivo. Esse termo biomimética foi cunhado por Janine Benyus, uma bióloga e autora, num livro que ela tem de 1997, Biomimicry: Innovation Inspired by Nature. Essa autora define a biomimética como uma nova ciência que estuda os modelos da natureza e depois imita ou se inspira nesses projetos e processos para resolver problemas humanos. Ela argumenta que a natureza já resolveu muitos dos desafios enfrentados pela humanidade e que, ao nos inspirarmos nela, podemos desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis. Desde a publicação do seu livro, a biomimética tem ganhado atenção em várias áreas, incluindo arquitetura e construção civil. A Janine Benyus identifica 3 níveis de biomimética no livro. O primeiro, imitação de forma e função. Envolve copiar características físicas e formatos encontrados na natureza, como a forma aerodinâmica de um peixe para projetar uma lâmina de uma turbina eólica mais eficiente, por exemplo. O segundo, emulação de processos, que se refere à imitação de processos químicos, físicos e biológicos, como a fotossíntese das plantas para gerar energia renovável. E o terceiro é o aprendizado com os ecossistemas. Esse foca nas relações e interações em ecossistemas, aplicando esses princípios a sistemas humanos, como a simbiose industrial, onde resíduos numa indústria servem como matéria-prima para outra. A biomimética contribui para construções mais sustentáveis, quando reduz o consumo de energia e melhora o conforto ambiental. Ao imitar estratégias naturais, como ventilação e o controle de temperatura, os edifícios podem economizar recursos e diminuir o impacto ambiental. Por exemplo, muitos projetos biomiméticos utilizaram materiais recicláveis e renováveis e sistemas que regulam a entrada de luz e ventilação de maneira natural. Um exemplo é o edifício Eastgate Center, no Zimbábue, que foi inspirado no sistema de ventilação dos cupinzeiros, o que ajuda a manter a temperatura interna sem ar-condicionado. Um outro exemplo é o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, cuja estrutura lembra uma espinha de peixe e otimiza o aproveitamento da luz natural. A Al Bahar Towers, em Abu Dhabi, usa uma fachada adaptativa inspirada nas folhas das plantas do deserto, que abrem e fecham para controlar a entrada de luz solar também. Outro exemplo é o Centro Aquático de Londres, que foi inspirado nas formas ondulantes das ondas, o que reduz a resistência do ar e economiza energia no sistema de ventilação. Outros exemplos são o The Jerk em Londres, o projeto do Foster, o The Eden Project em Cornwall, na Inglaterra, do Renzo Piano, e o projeto Garden by the Bay em Singapura. Também bem conhecido é o Beijing National Stadium do Herzog de Meuron, o Ninho de Pássaro, né, que foi feito lá para as Olimpíadas. Mas muita gente confunde a arquitetura biomimética com a arquitetura orgânica. A arquitetura biomimética envolve estudar as formas, processos e sistemas da natureza e aplicá-los ao projeto de edificações. Esse método busca, na verdade, criar edifícios mais sustentáveis, mais eficientes e mais resilientes, imitando estratégias do mundo natural. Por exemplo, um edifício pode ter resfriamento passivo, inspirado, como a gente falou ali no exemplo, nos cupinzeiros, painéis solares, que imitam a estrutura das folhas.
Já a arquitetura orgânica é um estilo que valoriza a integração da edificação com o seu ambiente, utilizando elementos naturais, formas e materiais. Essa abordagem visa criar estruturas em harmonia com o seu entorno, como nas obras do Frank Lloyd Wright, por exemplo. Então, a arquitetura orgânica é diferente de arquitetura biomimética. Embora as duas, se inspirem na natureza, a arquitetura biomimética foca na eficiência funcional e na sustentabilidade, enquanto a arquitetura orgânica se concentra mais na estética da integração com o ambiente. Como contras à biomimética, a gente pode dizer que ela requer uma pesquisa muito extensa e que tem um resultado em altos custos iniciais de projeto, além de resultar em projetos bastante complexos que levam mais tempo para serem pensados, em especial na fase do projeto executivo, por exemplo, que leva mais tempo para serem construídos e exigem uma mão de obra altamente qualificada. A arquitetura biomimética está mudando um pouco a forma como a gente pensa nas nossas cidades e nos nossos edifícios. Tem muita gente estudando essa relação. Tem gente que estuda muito a maneira como as pessoas se sentem melhor em edifícios que fazem uma alusão ao ambiente natural. Então, é interessante a gente pensar que no futuro se espera que essa abordagem da arquitetura biomimética esteja cada vez mais presente, trazendo inovação e sustentabilidade para a nossa vida, para a vida cotidiana. Então, aplicar a sabedoria da natureza na arquitetura não é só eficiente, mas é também uma promoção de uma conexão mais harmoniosa com o meio natural. A gente tem alguns livros da engenharia que mostram o estudo, de que todas as estruturas que a gente pensa para as edificações, na verdade, são baseadas nas formas da natureza. Então, incorporar isso no nosso projeto arquitetônico também é interessante. E tu, o que tu acha dessa tendência? Deixa aqui nos comentários e me conta mais sobre o que tu achou desse vídeo e eu te desejo bons projetos. Se tu gostou do vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, deixa um like e compartilha com teus colegas.